Vamos lá. A primeira coisa que a gente queria falar sobre arquivo e o arquivo na arte contemporânea é o conceito de anarquivamento do Derrida. A gente tem alguns tópicos mais teóricos dentro dessa discussão para ancorar o pensamento da arte contemporânea em cima do uso dos arquivos, né? O primeiro deles é esse, o Derrida, porque o Derrida ele estabelece no Mal de Arquivo, que é um livro dele, é, muitas das bases do que a arte contemporânea vai tomar, da onde ela vai beber para trabalhar com os usos da arte, e especificamente os curadores, com pontes de contato e significação com a produção artística, né? Esse grande texto do Derrida vai ficar famoso como Archive Fever mesmo, que vai ser usado diversas vezes em muitos livros por muitos autores para se referenciar à produção artística que trabalha com os arquivos. E acho que a grande questão que o Derrida traz nesse livro, para tentar ser bem sucinto, é, é quando ele traz essa noção do anarquivamento, ligada ao que ele vai chamar de febre do arquivo mesmo, né? Então, que se em inglês traduziu como Archive Fever, mas que vem desse francês que é o sofrer de alguma coisa, né? O mal de, no francês é um sofrer, sofrer de. E ele vai trazer isso muito... Acho interessante quando ele traz esse sofrimento do arquivo, que é algo que te bate. E isso sempre, para mim, é muito constante quando artistas, ou não artistas mesmo, se encontram e se percebem como arquivistas, colecionadores, né? Que é essa coisa de juntar muito. Então, você passa na rua, pega uma coisa e leva para casa, compra a foto antiga, faz não sei o que. Você tem grandes arquivos de coisas que você poucas vezes entende até o significado prático daquilo, o que você vai fazer com tudo isso, mas de alguma maneira tu sofre daquilo, tu precisa juntar isso, né? E acho que ele estabelece isso com esse conceito do anarquivamento, então eu vou ler rapidinho aqui e a gente vai trabalhando isso. Ele vai falar que essa perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com um mal de arquivo, né? Un mal d'archive, escutando o idioma francês e nele o atributo un mal de, que é estar mal de arquivo. Pode significar outra coisa que não sofrer de um mal, de uma perturbação ou disso que o nome mal poderia nomear. É arder de paixão, é não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente, procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva. Eu lembro de quando a primeira vez que eu li isso, assim, foi esse estalo, assim, do tipo, tá, é isso, é mesmo quando há bastante de alguma coisa nele se anarquiva. Então, quando a gente tá, sei lá, na feira de antiguidades e tem aquele bolo de foto numa caixa e você começa a ver, não é que você vai comprar a caixa inteira e levar para casa. Não, tem muita foto ali. Mas alguma foto dali, alguma coisa se anarquiva, né? Ela pula para você, ela vai dizer, me leva, sei lá, ela requer para si uma significação maior do que o contexto onde ela estava, né? Então, é dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico. Um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. Nenhum desejo, nenhuma paixão, nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão de repetição, nenhum mal de, nenhuma febre surgirá para aquele que, de um modo ou outro, não está com mal de arquivo. Isso, quando eu li, eu pensei que fazia muito sentido quando às vezes você via um filme, ou ia numa exposição, ou ia falar sobre essas coisas, né, com alguém, falava assim, nossa, eu vi uma coisa que é incrível, e falava, e a pessoa disse, ah, eu achei meio ruinzinho, achei meio, nem sei, meio clichê aquele trabalho. A pessoa não tinha febre de arquivo, né, ela não sofria disso, porque se ela sofresse, ela veria isso, e aquilo batia nela. Então, quando, pra mim, era essas, esse desejo, essa paixão, a pulsão da compulsão da repetição, era isso, nada disso ia pegar a pessoa se ela não tivesse com esse mal de arquivo anterior, né. E bom, para mim, para o Vicente, para muita gente aqui na planta, os arquivos são uma constante de estudo e de reflexão, e acho que a gente sofre bastante de arquivo e por isso esse tema me é tão especial, assim, de falar neste desencontro e trazer aqui nessa primeira aula. Já numa referência mais contemporânea, o Lissovsky, Maurício Lissovsky, doutor Maurício Lissovsky lá no Rio de Janeiro, tem as 4 mais uma dimensões do arquivo, no qual ele vai trabalhar também visões de como o arquivo pode ser acessado, né, desde a relação histórica até a relação poética.
E a gente pegou aqui uma questão onde ele vai falar sobre isso, né? Assim que fui convidado para escrever um texto para esse livro, a primeira coisa que me ocorreu dizer, a primeira e a última foi: a história pode ser um romance, mas o arquivo é uma poética. Então, isso, se a gente pegar a história mesmo, a historicidade, como escrever a história se dá na escrita de um romance, né? Ela tem essa linearidade romântica. Enquanto o arquivo ele é uma poética. O Manuel de Barros vai definir o poema como essa relação que é circular, e enquanto o romance ele é quadrado, né? Ele tem essa estrutura de leitura, de esquerda para direita, a leitura clássica que a gente faria no Ocidente, enquanto o arquivo ele seria essa poética, então essa leitura que se dá de uma maneira espiral, uma maneira redonda, uma maneira cíclica, né? E aí a gente chega na nossa primeira referência, referência artística, da Rosângela Renaud, a artista brasileira, nascida em BH, mora no Rio, radicada no Rio, né, há muito tempo, como a papisa brasileira da arte da apropriação e do arquivo, né? A apropriação como instrumento contra o esquecimento parece ter um papel central no trabalho de Rosângela Renaud. A apropriação como uma batalha contra a repressão coletiva, contra um futuro em que o passado se torne um vácuo, um baluarte contra o vácuo criado pelos solavancos da engrenagem que alimenta o futuro. A Rosângela trabalha com arquivo desde o mestrado dela, no início dos 90, com experiência de cinema, com vulgo, com a gente poderia citar basicamente toda a obra da Renaud sobre arquivo. A gente escolheu alguns trabalhos aqui para pensar desde uma coisa mais clássica que já tem 18 anos, como Biblioteca, que para quem conhece a obra dela, ele é mais consagrado, assim como um trabalho da Renaud, no qual ela pegava esses álbuns que ela compra em feira das pulgas em diversos lugares do mundo, catalogava o conteúdo que eles possuíam, então se era viagem, celebração, tipo casamento, festas, e colocava, refotografava eles nesses fundos, né, que as cores e as bordas da mesa vão ter um significado. Agora eu não me lembro exatamente, mas a cor da borda é o lugar onde foi comprado e o fundo é se é férias, casamento, celebração, sabe? Tipo, todas as cores usadas nesse trabalho tinham uma relação e reflexão com seus conteúdos e locais de compra. E esses álbuns que a gente está vendo, eles estão exatamente dentro dessas mesas, né? Então essas mesas que mostram essa imagem de cima deles fotografados escondem os álbuns no seu interior. E a gente não pode pegar esses álbuns. A gente não tem como ver isso. Eles estão ali, mas não estão. E tinha essa coisa da angústia de estar frente a um arquivo que está, mas não está. E a gente podia ver apenas o que está fotografado desses álbuns, seja no topo dessas mesas, ou ir até essa parte de trás, onde tem uma ficha catalográfica que a gente podia ver e dizia o conteúdo de cada álbum, né, descrito mesmo em palavras, e o mapa mundi que dizia onde ele tinha sido comprado, de onde eram as imagens, enfim, ela faz então esse grande mapa desses arquivos, mas nos mostra só uma pequena parte disso, assim, dar a visibilidade a um pouco disso. Essa é a ficha onde a gente pode ler o conteúdo dos arquivos. E aí a gente já pula, faz um salto aí de 15 anos para um trabalho muito mais recente, que é o Núpcias, em que ela vai usar estes arquivos de noivas, né, das núpcias, um trabalho, isso é recorrente para ela, o tema do casamento, como essa pose, desde o Cerimônia de Adeus, onde ela trabalha só com imagens de arquivo dessa cena clássica do fim de casamento, que é a noiva e o noivo sendo fotografados no vidro de trás do carro dando tchau, ou numa moto, em algumas vezes também tem, e é o Cerimônia de Adeus, né? Então ela pega umas imagens que sobram assim dessa grande catalogação dela de noivas e tem essas intervenções mais contemporâneas em cima dessas núpcias, né? Uma releitura então desse trabalho de um dos primeiros dela, que era o Cerimônia de Deus, já trabalhado aqui com essas intervenções. Esse é um trabalho mais recente, eu não conhecia esse trabalho, hoje eu e o Vicente até faço a minha... Foi um trabalho que eu descobri hoje, né? Montando o PDF e vendo um trabalho muito fresco de 2017 que não circulou tanto, assim, não me surgiu como um trabalho forte. A exposição foi ali na Galeria Vermelho, em São Paulo, que é a galeria que representa a Renaud,
E essa eu acho incrível, achei fenomenal, forte. E aqui o Naruto, né? Referência a Naruto, Renan contemporânea demais. E a gente não botou aqui a imagem da exposição. É na Vermelho, que teve agora há pouco tempo atrás a Good Apples, Bad Apples dela também, que foi muito mais bombada. Eu vi muito mais imagens da Good Apples, Bad Apples de 2018, acho, ou 2019, do que dessa Núpcias. E achei muito forte o trabalho, que me conectou muito com o próprio arquivo dela, com essa ideia de uma artista do arquivo e que dá uma nova cara para algo que já vinha sendo trabalhado no corpo de produção dela desde 2002, como a gente viu na biblioteca, e o Cerimônia de Deus é contemporâneo a esse trabalho. Bom, voltando então ao Lipovsky e as noções dessas dimensões de arquivo que ele propõe, mais precisamente, acredito que a experiência do arquivo dá-se sempre sobre a linha tênue que vincula aquilo que aparece àquilo que desaparece. Receio, portanto, que a ênfase demasiada nos dispositivos de transparência nos lancem na ilusão de que este vínculo, que na verdade é uma dobra, possa ser suprimido. E que ele então venha a ressurgir para incômodo nosso, um tanto impensadamente, um tanto aleatoriamente, como o vinco em uma calça mal passada. Acho muito bom essa relação, né, dessa dobra, desse vinco que vai ficar e vai aparecer na calça mal passada, né? Esse incômodo. A gente pegou essa relação de experiência muito para pensar que a próxima atividade vai se dar, a próxima aula, exclusivamente sobre a experiência, mas como que a experiência aparece no arquivo também, né? Pensar um pouco nisso. E aí a gente vai para o Antoni Muntadas, catalão, que ainda é vivo também, né? Nascido em 42. Muntadas que é muito conhecido pelas obras de vigilância dele, mais dos 80, 90, 2000, assim, ele é um artista que trabalha muito com o arquivo contemporâneo, o arquivo de imagens de vigilância da contemporaneidade. Ele vai falar muito dos espaços de passagem, das câmeras de vigilância, mas a gente buscou, pensando nessa relação da experiência no arquivo, um dos primeiros trabalhos dele, que é de 77, 78, que é o One Subjectivity. Aqui eu fiz umas fotos de celular de um livro que eu tenho, porque a gente não achou imagens muito boas para mostrar, e as fotos do celular também não ficaram tão boas. Depois a gente melhora esse PDF quando a gente for disponibilizar ele, para poder ter elas mais em alta e com uma resolução melhor. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse trabalho e sobre como ele completa esse trabalho na experiência e no vínculo com o outro. Então, esse texto é dele, né? Entre 77 e 78, entre junho de 77 e junho de 78, nesse arco de um ano, enviei uma fotografia e uma carta impressa para algumas pessoas pedindo a elas que fizessem uma legenda. Inicialmente, pensei em mandar esse material para um grupo grande de pessoas de diferentes países, idades, profissões, etc. Entretanto, por fim, decidi restringir-me às pessoas diretamente envolvidas no mundo das imagens. O correio foi o principal sistema de comunicação usado na construção dessa publicação. Considerarei esse trabalho terminado. Opa, Considerarei esse trabalho terminado quando todos aqueles que colaboraram com as suas interpretações receberem a publicação e redigirem suas próprias legendas para outras interpretações da mesma imagem. Um círculo está fechado. Num outro sentido, um círculo está aberto para novos leitores da publicação. Eu agradeço a cada um dos colaboradores sem os quais esse trabalho nunca poderia ter sido concluído. Então isso ele escreve em agosto de 78, quando ele já tinha recebido essas fotos de volta, né, com as legendas, mas ainda não tinha lançado esse livro, e um livro que já é um dos clássicos dele ali. Aqui vai ter um facsímile, uns pedaços desse livro fotografados. Mas eu acho interessante como ele já propõe essa criação de arquivo pela interpretação que as pessoas vão dar a essas legendas. Outra coisa interessante que eu acho de destacar é que em 77, 78, ele fala, né, que ele decidiu se restringir diretamente a pessoas diretamente envolvidas no mundo das imagens. Eu pensei que em 2020 está todo mundo diretamente envolvido no mundo das imagens, né? A gente está aqui agora numa webcam sendo imagem o tempo todo, transmitido. Então, esse mundo das imagens que envolvia diretamente menos pessoas em 77 e 78, hoje acho que envolve a todos, né? Então, esse arquivo é criado a partir disso. As imagens que ele envia não são fotografias feitas por ele, são bancos, bem essa imagem tirada de banco de imagem, imagens conhecidas e desconhecidas, mas imagens não feitas por ele, né? Ele mandava essa carta para todas essas pessoas que receberam essa fotografia, e dizia que ele estava fazendo essa pesquisa para o MIT,
E na exposição, uma das grandes paredes eram as cartas originais mesmo, isso era ensacado e colocado na parede da exposição. Aqui a gente pode ver aqui, ó, lá atrás, ela ficava em saquinhos na parede da exposição. E você tinha acesso, e eu achei aqui isso um bom vínculo com a exposição Biblioteca da Renault, um sistema muito semelhante de mostrar esses arquivos, né? Que vem, obviamente, daí já pensando nisso, da onde vem, como a gente mostra arquivo, vem de onde a gente mostra a coleção. Os gabinetes de curiosidade que acompanham os descobrimentos da América, né? A ideia de que as navegações teriam descoberto algo e vindo aqui, visto coisas muito exóticas e levados para a Europa para serem expostos nesses gabinetes de curiosidade, onde seriam mostrados toda sorte de objetos de memorabilia desse mundo novo que ninguém tinha como conhecer, a não ser por artefatos que chegavam daí, né? Que está muito ligado à noção da arqueologia também e de como o objeto carrega em si uma história, mas essa história ela é produzida pelo relato cultural, por como esse objeto circula e o significado colocado nele. E é isso que o Montadas vai estar diretamente trabalhando quando ele manda imagens mais ou menos conhecidas desse mundo, né? Esse menino da guerra lá que ganhava o sapato do soldado, acho que é no final da Segunda Guerra Mundial, não lembro exatamente a ideia dessa foto, mas é isso. Vai ter gente que vai fazer a legenda sabendo a história dessa foto, vai ter gente fazendo, olhando a foto e nem sabe o que, que ela é, então cada um dando uma interpretação para o que seria essa imagem. Mesma coisa com a imagem da Lua, né? Então, interpretações possíveis para essa imagem, e é isso que esse é o facsímile do livro, né? Então, já são as várias interpretações colocadas na mesma imagem, e onde ele diz que, ok, as pessoas poderiam responder a essas, as próprias pessoas que escreveram a primeira legenda, né? Em ter o livro e ver outras versões do escrito, poderiam reinterpretar e fechar, assim, esse ciclo, né? Da circulação dessa imagem. Mas que ao mesmo tempo isso se abria para nós que, vendo isso por uma primeira vez e lendo essas legendas, vamos ter uma interpretação sobre essas imagens, as quais a gente conhece mais ou menos. É interessante pensar também que em 77, 78, essa circulação de imagens, essa circulação de arquivo, se dava de uma maneira muito diferente do que como nós fazemos hoje, com o Instagram publicando o que a gente quer e tendo um retorno sobre essas publicações de maneira imediata. Não era assim em 77, 78, então o próprio exercício dele de fazer as imagens circularem é uma constante na obra dele de mexer com a mídia, com o meio, né, e de ser você também um meio de fazer isso circular. Hoje em dia, todos nós estamos fazendo coisas circularem a todo momento, e isso faz tanto com que o arquivo adquira um novo peso, um novo acho que uma nova significação, ao mesmo tempo que dilui a potência disso que a gente está falando pela própria proliferação em número dessas imagens, né? Acho que isso vai pautar mais o nosso diálogo hoje no final do dia, na última mesa do desencontro. Bom, aí aqui tem uma relação do Benjamin que ele vai trazer sobre cada manhã ao acordarmos, em geral fracos e semiconscientes, seguramos em nossas mãos apenas algumas franjas da experiência vivida, tal como o esquecimento a teceu para nós. Cada dia desfaz, com suas ações intencionais, e mais ainda, com suas reminiscências intencionais, desfaz os fios, os ornamentos do ouvido. Então essa questão do arquivo e da memória estarem intimamente entrelaçados e do que a gente rememora, do que a gente esquece, né? E aí o Lissovski vai trazer para nós a relação poética desse arquivo. O sentido fundamental do historiador, do historiador filósofo que Benjamin pretendeu ser, do historiador poeta, imaginado por Nietzsche, é a intuição do agora, como ocasião, confluência entre a interrupção e a fugacidade. É a interrupção messiânica dos acontecimentos que funda, como numa fotografia, o objeto histórico poético, fazendo saltar pelos ares o contínuo da história. Nisso se distingue a experiência do historiador poeta diante dos claros, dos vazios entre os documentos de arquivo, dos intervalos, dos tempos mortos. Em ambos os casos, trata-se da descontinuidade. E aí a gente vai começar a entender essa matéria do arquivo na arte contemporânea, que é justamente esse entre documentos, nesses vazios, esse buraco que nos permite ser preenchido com uma relação poética e não uma relação direta. Nesse texto das 4 dimensões do arquivo, 4 mais uma, né? Ali o Lissovski vai falar desde
da dimensão histórica, republicana, cartorial, cultural, até chegar nessa nossa relação poética, que é a que a gente vai se deter aqui, que protege da memória bidirecional, da continuidade, né, de como a gente vai trabalhar com isso. Então, Eu acho diante dos... que tem uma coisa interessante, volta aí um Vamos lá. slide. Aí sobre essa memória de bidirecional e dessa continuidade, eu acho que é interessante voltar naquela ideia de arquivo como poética, né? Ou seja, o romance, ele falava ali antes que a história se dá como um romance, né? E o arquivo como uma poética. Então, muito por não ter essa linha tão clara do que é uma memória passada, do que é algo que está por vir ou do que é um presente, o arquivo ele cria essa heterotopia, né? Ele cria essa equivalência de intensidades. Então, dá para se dizer que horizontaliza a relação entre esses símbolos, né? Boa. Tô tentando fazer um print da tela agora, Jordão, então essa é a sua função, só porque a gente tem bastante carinhas, Eu foi a posso única vez que eu assumir fiz. essa da dimensão poética daqui para frente, porque Tá, aí vai não, entrar pode outras ser, eu vou referências. passando e eu vou fazer os prints agora aqui, tá? Então vamos lá. Vai lá. Diante dos vazios entre os documentos, na descontinuidade que é a sua condição de existência, é possível mergulhar na memória. Não apenas em nossa memória individual ou na memória fixada pela crônica histórica, mas na memória que se abre para a experiência. Onde há experiência real, no sentido próprio do termo, determinados conteúdos do passado individual entram em conjunção, na memória, com os do passado coletivo. Só na memória de agora, onde confluem passado e futuro, a experiência pode ser reencontrada. Que memória é essa? Que tipo de reminiscência ela guarda? É a memória do que poderia ter sido. Memória coletiva que abriga com com frescor original, como cada época sonhou seu futuro irrealizado, que é engendrada nos arquivos pela sua dimensão poética. Então é um pouco daquilo que a gente estava falando sobre esses tempos, né? Esse passado e esse futuro que confluem no arquivo, né? E aí a gente vai trazer essa dupla de sul-africanos que tem um estúdio bem conhecido, que produz trabalhos de arquivo, né? Eles trabalham em parceria e normalmente os temas do trabalho deles giram em torno, então, desses usos de arquivos apropriados e arquivos produzidos por eles também. O primeiro trabalho que a gente separou para falar sobre é o American Landscapes, que é um nome que com certeza faz alusão a outros trabalhos americanos, né, de fotografia, como American Surfaces, e ele muito tenta criar essa piada quase com esse nome, né, com essa ideia de que pode se dar conta da paisagem americana com um trabalho de fotografia, com uma série de fotos, e aí ele faz isso para mostrar essa relação entre os cenários, né, principalmente essa cenografia de fundo branco e chroma key e estúdios grandes, né? Então eles vão lá fotografar esses estúdios grandes de Hollywood como o da Universal e MG, enfim, todas as maiores instituições do cinema, né? E usar esse cenário como essa espécie de tela branca, né? Essa espécie de platô visual, né? De imagem para poder se construir narrativas e histórias e coisas ali em cima do branco. Então eles registram esse branco como que quem quer dar conta desse imaginário que pode ser construído ali, né? Desse infinito de possibilidades. Então, isso seria um arquivo de imagens em branco, né? Que mostram quase que esse fundo de cultura que se produz nos Estados Unidos a partir dessa tela branca que é o estúdio, né? E aí a gente trouxe também duas referências aqui que são de livros, né? A gente não vai passar os livros inteiros aqui, mas só para não deixar passar em branco. O Holy Bible foi um livro deles que fez bastante sucesso, assim, foi esgotado rapidamente. É um livro que se apropria de imagens da internet, imagens de arquivos diversos que falam sobre violência
e usa isso para falar sobre esses conflitos religiosos dentro de uma edição da Bíblia, né? Então, se apropria também desse objeto que é a Bíblia, né? Que tem toda essa representação simbólica super forte e insere essas imagens criando uma narrativa que é conduzida e costurada através desses capítulos da Bíblia. O War Primer, então, esse trabalho ele é feito também com uma apropriação de um livro que já existia, que era um livro do Brecht, que vai trazer essas imagens de conflito e questionar isso, né, já no tempo dele. Então, o que eles fazem é se reapropriar desse livro que já questiona a guerra, né, e já traz essas imagens apropriadas de jornais e apropriadas do cenário de guerra como um todo, né? E trazem essas imagens também da internet, de revistas, de coisas, né, de situações mais atuais. E era um livro encalhado, né? Isso eu acho muito interessante, assim, que eles compram uma edição desse livro que tinha encalhado. Não é qualquer ideia, tipo, por que que o livro não foi vendido e tal, mas eles compram toda a edição e intervêm na edição e revendem essa edição que foi esgotada. E eles fizeram esse War Primer 2 depois com outras reproduções desse livro que já tinha esgotado do original que eles tinham feito, né? E é bem interessante que esse nome, War Primer 2, ele é uma alusão a esses livros de alfabetização para crianças, né? Que tem Gramática 1, né? E eles trazem essa quase alfabetização visual da violência. Eu acho que essa é uma das ideias mais importantes do trabalho mesmo, de trazer esse choque, né? E aqui outro trabalho atual deles, que tem esse nome roubado de um outro trabalho do Joseph Beuys, talvez aí alguém conheça, que é o Bandage the Knife, Not the Wound, ou seja, né, faça o curativo na faca e não na ferida. E eu acho muito bonito esse nome e essa alusão que o trabalho faz, né? E as imagens do trabalho são todas impressas em caixas de papel fotográfico. Então se usa a caixa de papel fotográfico como esse suporte, né? Que vai trazer essas imagens que são tanto de arquivos apropriados quanto do próprio arquivo dos artistas, né? E O tem alemão Aimer tá aí, ó, alemão. Se quiser, a gente pode pegar aqueles rolos de canção que chegam aí e botar na impressora Canon, tentar fazer, ó. Dá pra fazer umas coisas bem boas na Canon. E nesse trabalho aqui tem algumas imagens bem chocantes, assim, eu descobri há pouco tempo que uma das imagens que tem aqui é da cabeça do Pasolini no morgatório, né, do corpo dele já sem vida e uma imagem científica quase, né, daquelas de registro mesmo da face dele, eu acho bem chocante isso. E são também trabalhos que falam sobre violência, né? Só para um tema também recorrente dentro desses arquivos explorados pelos artistas. E a Sophie Ristelweber, então, essa é uma artista francesa que foi referência para o Rancière escrever sobre a imagem intolerável, com o trabalho dela, que é bem interessante, sobre a Palestina, mas aqui a gente vai ver um outro trabalho que não fala só de um lugar especificamente. Acho que a gente pode passar primeiro as imagens e aí depois a gente fala um pouco sobre. A Sophie, para trazer um contexto, ela trabalha muito com fotografia de conflitos, então, né? Mas nenhuma dessas imagens são imagens que ela fotografou. Isso tudo aqui é produto de montagem que ela cria a partir de vídeos, né? Então, ela pega estilos de vídeos de conflito que ela assiste em uma sequência massacrante, assim, segundo o relato dela, de ficar numa sala e vendo essas imagens de violência uma atrás da outra. Acho que o Léo já participou de um trabalho que tinha também uma etapa assim que tu tem que entrar em contato com essa violência e essa força na imagem de maneira quase inescapável, né? Então, acho que isso é uma coisa que afeta muito e esse trabalho aqui é muito produto desse imaginário que surge, né? Desse medo, dessa força que o conflito tem de nos condicionar a
uma situação de entropia, né, de destruição. Então, ela tenta recriar essas imagens da entropia, da guerra, da destruição, só que de lugares que nunca existiram, porque ela pega uma imagem da Síria, outra da Palestina, outra do Egito, e vai construindo a partir dessas muitas imagens de conflito, uma imagem do imaginário de guerra, né? Então, não é especificamente uma fotografia de conflito de um lugar, mas uma imagem que traz esse imaginário de guerra condensado. E eu acho que é interessante como é um trabalho que para mim é muito documental, né, no sentido de trazer esses documentos de guerra desses lugares e condensar esse sentido em uma imagem que passa mais a sensação do conflito, passa mais essa diversidade de medo e né, dessa força, do que especificamente fala sobre um lugar ou sobre uma situação e sobre né, uma notícia, um fato noticioso, que é algo que pode se dar conta num jornal. Né? Aqui tem um texto pequeno sobre esse trabalho. Nessas imagens, tudo é verdade e mentira ao mesmo tempo. O material bruto foram os vídeos de correspondentes locais da Reuters em conflitos, e eu os assisti no escritório da Reuters de Londres. Eu procurava por imagens de crateras, as tumbas que foram abertas no chão do Iraque várias vezes por semana ou mesmo por dia. Trabalhando a partir dos estilos retirados desses vídeos, eu construí minhas próprias fotografias, usando técnicas digitais para reconstruir cenas que foram tanto reais quanto imaginárias, incorporando elementos de minhas obras anteriores. Essa mistura de materiais vem de diferentes territórios. Turcomenistão em 97, Síria em 99, Iraque em 2000, West Bank em 2003 a 2004 e reflete uma visão caótica da história que me assombra desde que comecei a trabalhar em Beirute em 1982. Eu acho interessante porque tem essa mistura de uma ideia de fotógrafa de guerra, né, que faz essa cobertura com uma trajetória de artista, e ela traz essa trajetória dela no jornalismo como confluindo com esse interesse de artista dela, né, em falar sobre o conflito de uma maneira que não se limitasse a descrever as cenas que aconteceram, mas sim de trazer essa força de quem está lá e presencia esse conflito, né. E agora a gente vai passar para uma artista de arquivo que nos é muito cara, que é a Penélope Úmbrico, que tem trabalhos dos mais diversos arquivos imagináveis, e aqui a gente tem um especificamente curioso, que é o Ceramic Cats, que é um trabalho super, super banal, mas que até hoje ela está fazendo por algum motivo, né? Então, são 5 anos de ongoing project que ela recolhe essas imagens de gatos de cerâmica a serem vendidos no eBay. Então, ela cria esses recortes de retrato mesmo, a partir das imagens que são colocadas à venda, e vai catalogando isso e juntando por afinidade de cores, de tipo de foto desses animais e recria esse arquivo de coisas inúteis, né? Para quem não conhece, a Penélope Umbrico, ela é canadense e trabalha muito com coleções digitais. Assim, o trabalho dela é baseado em montar coleções que ela encontra de imagens na internet. Então, desde os gatos de cerâmica e criar essa tipologia dos gatos de cerâmica, né? Até trabalhar com pôr do sol do Flickr, TVs do Craigslist, a gente vai ver uma série de trabalhos dela aqui Esse que trabalho são aqui, que está na minha mão, o livro da Penélope Úmbrico, mostra os pôres do sol, né? Que ela recolhia do Flickr, que é esse trabalho que o Léo comenta agora. E o E Sideways os, TV, que é o do Craigslist, que é isso mesmo, né? De como pessoas vendem TVs online. Então, desde das que não querem aparecer no reflexo, ou essa coisa toda de eu fotografia. acho interessante ela justamente isso ela revisita o próprio arquivo dela, né, para fazer esse trabalho, porque ela já tem um trabalho que mostra as TVs do Craigslist fotografadas de frente e que traz esse flash, né, em alguns casos ela mostra mais o reflexo das pessoas do que o flash refletindo na TV propriamente dito, e aqui a gente tem então as pessoas que tentam contornar esse problema do reflexo fotografando de lado a TV e vai criando esse arquivo muito curioso com essas imagens Eu nunca entendi similares. Assim. se isso é exatamente para se esconder ou se é porque você tem que fazer quase que o GIF, né? Para fazer a TV de frente, você mostra a lateral, de trás, não sei o quê. Essa coisa de como se vendem produtos e tenta dar uma dimensão geral nela, né? E aqui tem um link, pode entrar esse nome aí, é um link. Só para mostrar rapidamente isso, que é quase um GIF que ela cria a partir desse trabalho.
que é um outro trabalho, né? Sim, que são essas TVs, justamente esse 360. Só que aí com várias TVs diferentes, né? E acho que embaixo ele fica passando na TV lá, uma TV passando a TV. Isto. Ele tá full. Tá. Beleza. E aí, pra Aqui fechar a o gente nosso. chega a uma das últimas referências para aproximar, né, um pouco mais da gente, a querida Ellie da Tesla, nossa conterrânea aqui, e tem esses trabalhos que também giram muito em torno do arquivo e giram muito em torno dessas questões poéticas que também estão conectadas com a palavra, né? A gente separou aqui dois trabalhos que estiveram numa exposição recente dela, chamada 365, e o Desertões, ou Desertões, mostra todos esses excertos, né, de Os Sertões que ela coloca em lupas e cria essa composição gigantesca e maravilhosa, assim, um arquivo de palavras, né, mas também de imagens, né, porque eu acho que a questão da relação palavra-imagem é algo também que o trabalho dela dá conta muito bem, assim. E o Cartão Pai, que vai ser esse trabalho que referencia o livro do Kafka e, ao mesmo tempo, é uma história pessoal dela, porque a máquina de escrever que ela desmonta para fazer esse trabalho é a máquina de escrever do pai dela. E dá para ver que ele tem uma característica muito imagética, né, dessa catalogação de objetos que compõem a máquina de escrever. Isso aqui é quase um desmonte da palavra que ela faz aqui, né? E um desmonte, talvez também da relação dela com o pai. É muito interessante como ela compõe isso na mesa, né? Na imagem seguinte, eu acho que tem uma vista da exposição. E aí ela pega esses ponteiros, né, que são as teclas que fazem, que imprimem a tinta no papel e cria esses relógios também que vão estar junto na exposição. Aí na próxima imagem tem. E eles vão marcando um ritmo, né? Eu acho interessante também esse ritmo das palavras e, de certa forma, também o ritmo do arquivo que ela propõe aqui nesse trabalho. E eu acho que justamente essa questão do tempo é interessante para a gente fechar essa discussão de referências, né? Pensar que esse arquivo seria esse nosso mecanismo de tempo mesmo, para criar essa heterotopia, para equivaler essas intensidades de símbolos, né? E aí eu volto naquela nossa fala inicial, que a gente já dizia de novo que a história é como se fosse um romance, né? E o arquivo seria essa poética, né? Então, o Deleuze dizia que na poesia todos os símbolos são insubstituíveis, né? Então, no arquivo, eu acho que também todos os objetos, todos os nossos elementos de um arquivo, eles não são substituíveis, né? Se eu coleto imagens de jardins, como eu faço no meu trabalho pessoal, eu estou ali todos os dias fotografando e se eu perco um dia, eu perco aquela imagem, eu perco aquele jardim para sempre, assim. Os arquivos, eles têm essa característica de diferença, né? E a gente já falava ontem sobre repetição, que eu acho que é um outro conceito muito interessante para os arquivos. Mas então agora a gente vai querer abrir para ouvir de vocês as perguntas, comentários que surgiram em relação ao encontro e as referências que a gente passou. Quem quiser falar, pode se desmutar, trazer seus microfones. Temos aí, né, 10, 15 minutos ainda para poder falar um pouquinho tanto das referências como quem tem trabalhos com arquivo também, se quiser falar pra gente, manda o link no chat, a gente abre aqui, conversa sobre. A ideia é ser bem aberto mesmo. Quem chegou depois e não viu por que que eu expliquei que eu tô com a camiseta da Britney Spears, eu posso cantar a Britney e mas era essa relação mesmo das imagens, né? Os memes hoje cumprem um papel fenomenal de trabalho com arquivo, né? Uma imagem do arquivo contemporâneo é muito da imagem que ganha o mundo dos memes, né? Isso de ela se eterniza virando um meme. Então, o Chico Buarque com a capa do disco, que é o feliz e o triste, né? O bom e o ruim, sei lá, todas as legendas possíveis que podem ser feitas para aquela imagem, é muito semelhante a essa da Britney Feliz Triste na festinha. Mas disso da característica que os arquivos vão encontrar, então, nesse fluxo de imagens que a gente falou, se lá em 77, 78 montadas ia dizer que ele colocava, então, essas imagens para serem
terem as legendas descritas e escritas por pessoas do mundo das imagens, é isso, né? Hoje todos somos pessoas do mundo das imagens. Então, como isso nos afeta também na relação da criação dos arquivos, assim como a criação de significados e ressignificados para esses arquivos, né? O meme é a mensagem, Com licença. ressignificando a McLuhan. É? Não, não, com licença, eu queria fazer um comentário. Não, bah, muito boa a apresentação de vocês. Dá vontade de falar, seja sobre o arquivo, a relação da criação do arquivo, a criação espontânea, às vezes não, a relação particular que cada um de nós tem quando encontra um arquivo, né? Que acho que todos nós já passamos, seja por um álbum de fotos, um livro de fotografia, uma coletânea de imagens, ou falar dos trabalhos, daria para ficar falando muito. Eu botei um link ali no bate-papo, se puder abrir aí. Deixa eu abrir aqui, abrir, vou dar o share. É um Peraí. trabalho é um trabalho que eu gosto muito e eu costumo alinhar ele até com o trabalho da Penélope. Ah, sim, sim, sim. Penélope Umbrico. Umbrico. Umbrico, umbrico, não sei, ela é É. canadense, esse nome italiano. É que a Penélope tem aquele trabalho dos pôr do sóis que ela pega diversos, né, na internet Uhum. e vai juntando assim um do lado do outro e cria aquela imagem. E a Corine faz um trabalho semelhante, né, que ela pega fotografias de da internet também, mas fotografias turísticas, fotografias domésticas, né, de paisagens urbanas feitas principalmente através do turismo, né, de pessoas que estão viajando. Então tem uma relação não só de arquivo, mas uma relação de imaginário, né? Como as pessoas vão para os lugares e repetem as mesmas imagens e postam. Então ela sobrepõe esse encontro de imagens e cria essas imagens que eu acho muito interessantes trabalhos. Queria incluir ele aí no bate-papo. Mas dá vontade de falar muita coisa. Tava tentando achar uma imagem do Cássio, que o Cássio que tá aqui fez lá da planta também uma com, deixa eu ver se eu acho ele no encontro 4 não tá, GPF ciclo 5. Aê, é esta? Não. Cadê ela que o Cássio fez das janelas? Aqui. Que era uma sobreposição das janelas ali da casa que a gente tinha da planta de fotografar o mesmo lugar e pensando na Corine fazer essa sobreposição das imagens, né? E ver esses tempos diferentes. Eram várias imagens fotografadas, acho que aqui eu tenho o inicial dele, de todas as vezes que ele tinha fotografado essa janela ali da casa que a gente tinha, da sala de passagem, então às vezes ela tinha coisas em cima da mesa, às vezes tinha mesa, às vezes tinha projetor, às vezes tinha um sofá, cada vez tinha alguma coisa ali naquele lugar. E depois de fazer essa imagem sobreposta com essas todas as visões que esse mesmo lugar teve, né? E que é um pouco dessa técnica aqui de ver esses lugares refotografados todos e como a gente tem essa memória cultural a partir desses espaços, né? Embora esse aqui tenha mudado bastante. Cadê o do World Vou Trade Center ali? botar uma pergunta para vocês aí, na real, opinião do Vicente e do Léo. Assim. Porque, para mim, a febre do arquivo, né? Como é que é o termo do Deleuze? É febre do arquivo? Áudio É, arquivo. é mal de arquivo. Mas em inglês acho que é fever. Archive Fever, isso. Então, porque tem uma questão assim, quando a gente constrói um arquivo, não sempre, mas às vezes, né? Normalmente a gente faz para poder esquecer. Eu junto fotografias num álbum exatamente para que minha memória abra espaço. Assim. Porque se eu quiser recorrer a elas, eu, Elas vão eu, estar lá. volto, eu volto a elas. Né? Uhum. Então, existe uma questão entre construir um arquivo, que pode ser muito relacionado com o esquecimento, e trabalhar com arquivos, que é exatamente o contrário. Às vezes é encontrar algo que está esquecido e fazer lembrar, fazer não esquecer. Então, eu queria ver se vocês têm essa opinião, se vocês veem que é entre conservar é uma coisa e mal de arquivo é outra. Não sei, jogando Eu aí. acho que o mal de arquivo traz uma ampla gama de relações possíveis para lidar com arquivo. Tem, pegando duas coisas diferentes. Primeiro, quando você fala a gente guarda uma coisa para esquecer, né? Eu acho que tem muito disso, assim, dos traumas de memória. Ai, gente, me faltou o nome agora, o professor lá de São Paulo, Que a gente tava falando agora, não? Não, não, não. Ele sabe que é do Rio. Eu tô com o Etienne Saman na cabeça, mas ele é de Campinas e é de Santo André, na verdade. Daqui a pouco vem o nome. Caramba, como não? A gente entrevistou ele, tá a imagem da entrevista dele falando com a gente sobre a ontologia do arquivo. Mas beleza. Ele fala muito sobre o Krakauer
do cinema, né, que fala sobre a imagem da violência e esse trauma das imagens, né? Então que a gente costuma eh, usar o trauma com uma relação fotográfica muito forte. Por isso, sempre uma imagem de violência é tida como uma imagem fotográfica, um trauma, né, de registro de imagem. Por exemplo, numa guerra, se alguém sofre violência de outra pessoa, você grava aquela imagem como uma imagem fotográfica, né? Você para um frame daquilo para conseguir lidar com o resto, mas ela vai se perpetuar na sua memória como uma imagem fotográfica. Que a violência tinha essa característica de cristalização de uma imagem fotográfica. E talvez realmente colocar num álbum é abrir espaço, como se a gente pensasse nas próprias pastas e no computador, né? Se você resolve guardar uma série de imagens, é poder ao mesmo tempo abrir espaço no HD para outras coisas. Então, escolher 20 imagens de uma festa e colocar num álbum e guardar aquelas é abrir espaço para que outras surjam. E muito porque também dessa memória criada fotograficamente, ela vem da relação de fabulação, né? A gente não falou muito de fábulas aqui, mas a memória, o documento, ele se dá muito à abertura desses tempos poéticos que o Lipovetsky fala ali, das lacunas, né, desses vazios, das brechas, justamente pela dimensão poética que isso adquire no arquivo, de que cada um vai chamar de um nome, o Flusser vai dizer que é o nível transhistórico das imagens, que dentro de um contexto, as imagens são históricas. Então, se eu quiser falar da Normandia, e do desembarque do dia D, as imagens do capa vão vir à minha cabeça automaticamente, eu vou falar delas naquele contexto. Mas você vai poder tirar aquelas imagens da Normandia do dia D, para quem não conhece aquelas imagens, e falar sobre outra coisa ligada ao sentimento daquelas imagens, e ela vai estar num nível transhistórico, que a fotografia sempre vai ter isso, ela vai poder ser retirada do tempo dela, do momento dela, do contexto dela e ressignificada junto a outras imagens de outra maneira. Que a ideia toda da pesquisa do Aby Warburg, de Huberman, com a relação dessas imagens, da mnemosine, né, da construção de álbuns de imagens que associem imagens de tempos diferentes, independente delas estarem ou não conectadas. Então, acho que a memória ela é feita com esse encadeamento de imagens quase como um quebra-cabeça, onde elas não se encaixam perfeitamente e não montam painéis finais contínuos, mas a gente constantemente preenche essas lacunas com a criação da memória, né? Com essa fábula do que aconteceu daqui para lá. Você cria uma história para ligar uma imagem à outra, né? Isso não precisa estar colado. E talvez os álbuns sejam isso mesmo, sim. São as histórias que a gente resolve colocar e aí, com a argamassa que a gente resolveu juntar aquilo. E não sei, aí Isso para me quem traz de só novo naquela ideia do Gilberman, de uma imagem sem imaginação, é uma imagem que a gente não deu trabalho suficiente nela, né? Imagens apesar de tudo. E eu ia colocar aqui uma citação também do Diante do Tempo, para falar sobre o Didi Uermann, e acabei mandando só para o Cris. Vou mandar de novo aqui. Se tu quiser, eu posso ler para a gente. Não, acho que tu vai demorar muito. É muito grande. Mas ali, ó. A memória humaniza e configura o tempo, entrelaça suas fibras, né? Assegura suas transmissões, consagrando-lhe uma impureza essencial. Diante de uma imagem, tão antiga quanto seja, o presente não cessa jamais de reconfigurar-se. Acho que isso é sobre o que a gente estava falando, assim, dessa capacidade dos arquivos de criar esse deslocamento e criar essa reflexão, né? Gerar esse trabalho em cima das imagens, esse imaginário e essas imaginações que a gente obtém através do trabalho, de olhar para essas imagens e se reconhecer como um elemento de passagem, né? Como o Gilberman fala, diante dessas imagens. Jordano, que está lendo o livro do Gilberman agora, deve ter uma citação aí para nos trazer. O livro está na sala lá. Deixa lá. eu tô tentando achar aqui quem é que eu tava falando, depois se no Vimeo da Garapa a gente tinha essa entrevista. E ela se chamava Ontologia da Fotografia, porque a gente passou no Paraty em Foco, não me lembro de qual ano. E eu vou tentar achar aqui, cadê a busca dentro da... O Vimeo troca tudo de lugar, né? Eu quero procurar Lembrando que só. quem tiver perguntas, comentários, podem abrir o microfone, sentir à vontade. Ai. Não achei, até de noite eu vou achar isso e falar na mesa final. Gente, e tá me incomodando não lembrar o nome aí, a memória e o arquivo não tá vindo agora.
Da fotografia. Não, Eu achei muito. achei, eu achei muito bom que tu mostrou aquela imagem do Cássio, né? As fotos que ele Uhum. fez da janela lá da casa da planta, porque traz muito essa ideia de um gesto que é quase automático, né? O Jordano estava falando em imagem doméstica, eu acho que outra palavra boa para isso é vernacular, né? Essa imagem que a gente faz meio sem pensar, que a gente que está quase integrada no nosso cotidiano, né? E eu acho que aquele era um exemplo de imagem que ele estava criando numa base semanal, né? O Cássio fotografando a janela lá da planta e quase de maneira automática, né? Ele foi nos falar num dos grupos de estudo que ele fazia aquelas fotografias sem pensar muito no que ele ia fazer com aquilo, ou no arquivo que aquilo lá ia gerar, né? Então, era quase que como esse mal de arquivo que já te acomete sem tu saber que tá criando um arquivo, né? Mas tu tá ali coletando e gerando esse arquivo e gerando essa imaginação em cima dessas imagens. Querendo É me deixar sobre, envergonhado aqui, né? Ai, envergonhado nada, o trabalho tá ótimo ali, ó. Foi muito bom. A gente ficou muito feliz de ver isso quando apareceu no grupo de estudos o Cássio com as nossas sobreposições de tempo da casa que a gente tinha acabado de entregar de novo. Foi massa de ver. sobre a criação do arquivo, né? Que é tem várias maneiras de construir um arquivo, espontâneas, algumas vezes, outras vezes intencionais. Fiquei vendo esse ano não agora, essa semana fez 10 anos de Instagram, né? Acho que hoje em dia, talvez não sei se é unânime, mas a gente já percebeu o poder de arquivo que é o Instagram. Eu fiquei pensando nas pessoas que entraram no Instagram há 10 anos atrás e estão até hoje. Talvez naquela época não tivessem a noção que seria um arquivo, que estariam construindo um arquivo, né? Pensando nessa questão das imagens vernaculares e domésticas, para a qual o Instagram faz sentido. E, A Ju Fontes colocou ali no chat uma referência no trabalho da Safira Moreira, que é no Instagram, né? Ela diz Achei. ali, né? Ela garimpa fotos antigas de mulheres negras em feiras públicas. Agora, com a pandemia, ela está fazendo isso com as pessoas mandando para ela essas fotos antigas, né? E um relato. E é interessante isso, né? Porque é um pouco esse novas formas poéticas também de poder tá aí, ó. Um trabalho aqui. Ah, maravilhoso. A gente tem que as pessoas têm que buscar uma estratégia poética, né? E acaba virando metodologia e poética junto, né? Porque no momento que tu muda isso, quer dizer, provavelmente eu não conhecia esse trabalho, Ju. É bem interessante. Muito obrigado pela Em referência. feiras públicas essas imagens, né, ela tem uma aproximação, né, ela não se aproxima das pessoas, mas quando são as pessoas mandando essas imagens para ela, isso muda a relação, né? É interessante isso. Tem um vídeo. E acho bonito como o arquivo pode dar essa visibilidade, né? Trabalhar com esse protagonismo, né? Para dar essa voz. Eu acho muito bom quando o arquivo funciona para dar voz. Eu acho que essa seria uma das funções mais importantes dos arquivos. São umas fotos muito incríveis, né? Eu sou apaixonado por arquivo. Posso ficar horas em feira antiga vendo foto, pegando. Tinha um artigo na Zoom uma vez que falava disso de alguém que também era arquivista e arquivista é bom, né? Daqui a pouco surge um arquivista de verdade trabalhando e fala, nossa, arquivista sou eu. Mas não, de anarquivista, então. E que era todo anarquivista, anda sempre com álcool gel na bolsa, dizia isso, assim, do tipo, porque você vai ficar mexendo, sempre tem que limpar a mão, né? E você, porra, hoje em dia, agora com a pandemia, todo mundo é anarquivista com álcool gel na bolsa, já não tem mais o problema de ter que andar com álcool gel. Mas disso, né, de passar o tempo inteiro mexendo em arquivos e vendo essas outras imagens, tentando captar delas alguma história ou algo que reivindique, nem o Derrida fala ali, né, que saia desse fluxo e reivindique o seu anarquivamento. Muito bom, um trabalho muito, muito massa mesmo de ver essas fotos e pensar nesses usos do arquivo. Massa. Voltamos para cá. Eu não achei o nome do professor ainda.
Que lástima, perguntei até pro Paulo para ver. Márcio Seligman Silva, muito obrigado, Paulo Felauer. Olha, meu possível futuro orientador, que massa. Muito obrigado, Paulo, me salvou no chat do WhatsApp. Valeu. Então, o Márcio Seligman Silva, ele fala muito sobre arquivo nas pesquisas dele, falava dessas imagens do Krakauer. Eu acho que ali, eu vou até pegar agora pelo Vimeo, porque a gente deve ter ali o vídeo dele, eu deixo o link, porque ele vai explicar isso muito bem, ele é super bom professor, Márcio Seligman Silva. Vamos ver se aparece ele pela garapa. Uma ética para o futuro. Não, tem só uma ética para o futuro. Legendado dele aqui tem as duas partes. Isso aqui vale demais também. Então eu acho que eu posso jogar ali para também virar algo possível aqui desses depoimentos. Mas eu vou antes tentar ver se pela garapa. Não tinha, acho que ele tá como link privado. Tá, entendi. Eu vou tirar ele depois e jogo ali pra gente no próprio site da planta. Então, semana que vem, já acabei de ganhar uma matéria, olha que bom. O vídeo do Márcio Seligman Silva, que não está disponível em lugar nenhum, eu vou colocar no site da Planta Barra, linkando com esta aula aberta. E aí a gente pode ver ali que ele vai trazer essas questões. Ele vai falar muito do arquivo. A gente pediu para ele. Ele fala da Renault, ele fala de possibilidades de usos do arquivo na fotografia, né, dessa característica que a fotografia vai ter desde o Isto Foi, lá do Barthes, como uma possível ontologia da fotografia, né? Então, se ela é sempre Isso Foi, ela é sempre um documento, mas que documentos são esses que a gente cria e como que a gente ressignifica esses documentos através da história, né? Justamente por essa relação do Flusser com o nível transhistórico ou a dimensão poética que o Lipovetsky trabalha ali, que é isso de dizer que as fotografias têm o espaço, trabalham com o espaço, né? Enfim, que carregam em si esses vazios, esse espaço que a gente vai poder ficar mexendo e trabalhando neles constantemente. Seja através de fotografias de espaços mesmo, assim, espaços afetivos. O Aigner mesmo tem um trabalho de fotografar os interiores e mostrar essas casas, acho que também tinha isso. O Chime, depois, que fez parte da Planta Barra por muito tempo, porque agora é Planta Estudos Visuais, a gente tem que ficar se corrigindo, né? A gente fala Planta Barra o tempo inteiro ainda. Planta Estudos Visuais, mas pegou um álbum antigo da família do Aigner e refotografou isso, ressignificou isso também, criando uma outra história. Então, essas distâncias que se criam entre as histórias que são nossas, muito próximas, a gente costuma ficar mais dentro do que não é o espaço, o que não é o vazio, e os trabalhos de arquivo, quando os arquivos não são diretamente os nossos, trazem para a gente a possibilidade desses vazios maiores, né, da gente se jogar nesses espaços. O Nino falou da Zoom 18, que tem uma fotógrafa sul-coreana que tem um trabalho muito bom de arquivos. Deixa eu pegar aqui o Le Bon Quien, vamos jogar ali também. Vamos ver se eu acho ele aqui pra gente conseguir ver se a gente... Acho que é a Zoom 18 mesmo. Ah, tá, lembrei qual que é. Ótimo, isso aqui eu consigo abrir, não, tem um PDF da Zoom. A Zoom 18 é a nova que tá aberta, né? É essa mesmo? Ou eu tô... 2027, isso mesmo. Tá, então ela tá 100% aberta. Ah, que bom, foi a revista da pandemia. Então, eu vou jogar o link dela aqui no chat. Opa, não joguei o link, não joguei o nome da fotógrafa, mas eu vou jogar o link aqui para quem quiser depois também acessar. Mas vou dar um share aqui da tela que a gente já tá com ela abertinha aqui, que é essa edição 18. Eu esqueci o nome da artista da capa, ela é muito boa, eu tava vendo essas colagens. Ventura Profana. Ventura Profana, meu, que incrível esse trabalho, que coisa maravilhosa. Tô fissurado em colagem agora e fiquei horas pesquisando o trabalho dela. Tem coisas magníficas mesmo nessas colagens. Vamos para a sul-africana. Aqui tá o da Aventura. Isso aqui já poderia ser uma aula de arquivo gigantesca, né, também. Mas vamos direto da coreana, vai estar em qual página? Tem Gisele Beigelman que vai falar à noite. Tem as verdades das deepfakes nessa revista. Ah, tá, foi o artigo dela que a gente viu até agora há pouco. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Página 100, página 100, página 100, página 100. Como é que eu vou botar a página 100 aqui se a gente não tem... A verdade dos deepfakes, passamos. 71, estamos na 73. Podia ter um jeito de ir nas... Ah, aqui, entendi, é este trabalho. Começa a...
Sim, a história delas. Posso perder a mãe, fotógrafo sul-africano Le Bon Cagné, vestiu os figurinos. Ah, tá, me lembrei. Ela veste as roupas, né? É, e sobrepõe os autorretratos. Putz, é bem incrível. Que incrível. Ah, é isso, né? Essa revisitação de arquivo é algo super forte como imagem. Se a gente pensar nisso, a Penélope com a junção das imagens do pôr do sol, a Corine com a sobreposição das imagens de pontos turísticos, e aí você sobrepor a sua própria imagem, essa imagem de família, com a mesma roupa, né, a mesma vestimenta, refazer essas imagens. É isso, o arquivo ele vai se dar a diferentes palimpsestos, né, a escrita em cima do mesmo arquivo, então essa sobreposição de tempos com imagem é sempre algo bem potente assim nos trabalhos de arquivo, em como eles são dados e como a gente pode rever e reinterpretar esses arquivos a todo o momento, a todo tempo. Bem bom mesmo o trabalho, o link está ali no chat. Essa revista inteira, né, a Zoom 18, que foi lançada durante a pandemia, tá aberto o PDF, né, gratuito. Só acessar e tem a revista inteira aqui com todo o conteúdo dele, todas as matérias, tudo direitinho, né? Aqui, ó, depois tem este outro, passei correndo, o do Rudnilson Júnior, que tinha também os escritos dele, ele que se xerocava e fazia as imagens de xerox, enfim. Essa é uma revista que tem muita coisa de arquivo mesmo, e fica, então, acho que é uma ótima referência para a gente fechar aqui.